Então vamos lá, vou recomeçar aqui a live, então vou pedir de novo aqui para a galera que está entrando agora, que está vendo essa live agora, compartilhe para o músico católico, tá bom? Para um cantor, banda, ministério, enfim, compositores em geral. A gente vai falar sobre isso, né? Então vamos lá, vou retomar o que eu estava falando, vou resumir um pouquinho para, enfim, né? Vamos lá. Então, o que é que eu estou questionando aqui, né? Em relação como é que tá como é que tá as composições católicas, né, das músicas católicas em relação a 20, 15 anos atrás? Como é que a gente está consumindo essas músicas hoje? E para deixar claro, eu não estou questionando a questão mística, tá? Eu não estou questionando a experiência pessoal da pessoa, né? No sentido tanto da própria pessoa que escreve, como da própria pessoa que tem essa experiência ali vivendo ela, ouvindo essa composição em um momento específico que seja. Não é sobre isso, mas sim no sentido da riqueza da composição. Ou seja, o compositor ele está ali realmente buscando aprender mais, ele está enriquecendo o vocabulário dele, ele está estudando sobre isso, porque também é importante estudar sobre essas questões, né? É igual um músico que toca guitarra. Ele não vai só ficar ali no beabá, ele vai aprofundar, ele vai se aperfeiçoar na técnica. Então a mesma coisa vale para quem é compositor. E esse exercício da composição vai passar pela leitura, pelo estudo, né? Pela própria prática da escrita, enfim. Né? São essas as questões que eu estou levantando aqui. Por quê? Porque na verdade, começou esse questionamento da onde, né? Começou de quê? De uma experiência que eu tive agora semana passada, que eu fui tocar numa missa que ia ter adoração, e o diácono pediu para nós aprendermos duas canções. Eu não conhecia as canções, eu fui pesquisar, fui ouvir e fui ver ali no Cifra Clube, né, rapidinho, para poder tocar elas. E quando eu fui ver as composições, o que foi que me chamou a atenção? Nossa, tem uma estrofe com 3 linhas curtíssimas que se repetia. Tinha o refrão também curtíssimo que se repetia e tinha uma parte C também curtíssima que se repetia. Eu fiquei vendo aquilo dali e tal, e a música tinha quase 4 minutos. Aí eu, caramba, velho, como é que é isso aqui tá se repetindo? Como é que é essa parada? Quando eu fui, claro, a melodia bonita e tal, não sei o quê, mas o que me chamou a atenção foi, cadê a questão da riqueza do texto? Não tinha. E a outra canção do mesmo jeito. E eu fui assim, gente, pelo amor de Deus, deixa eu dar uma olhada no compositor. Quem é o compositor? O compositor não era nem o cara que cantava, era outra pessoa, era um terceiro, e que inclusive, na maioria das vezes, esses terceiros podem ser tanto compositores católicos, podem ser compositores é, evangélicos, e pode ser uma pessoa que também que nem nenhum nem outro, entendeu assim, né? No sentido secular da coisa. Existem, tá? Só vocês pesquisarem que vocês vão ver lá. Mas enfim, isso me chamou a atenção. Eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo com a composição da música católica? O que é que está acontecendo? E eu fui vendo isso, fui depois da missa, claro, eu cheguei em casa e tal, tive um bate-papo sobre isso com os meninos que cantam também. E assim, é impressionante essa questão do que, cara, a música católica realmente não é que é pesado usar essa palavra, né? Mas tipo assim, diminuiu essa profundidade na escrita, certo? Então assim, cara, o que é que tá acontecendo? O povo tá com preguiça de escrever ou o povo tá querendo apenas seguir algo que seja um hit, seja uma forma prática de consumir, porque também tem isso. E o que é que tá acontecendo, né? Qual é a verdadeira intenção por trás disso tudo? E eu estava pesquisando, me questionando sobre isso, e eu percebi que sim, realmente, a música católica, claro, não são todos, tá? Mas essa grande parte da galera que está em evidência, digamos assim, tem trabalhado nesse formato. Nesse formato de quê? Vou até usar o termo minimalista da coisa. Porque existe essa questão, sim, pode ser uma modinha, e sim, pode ser uma modinha que é justamente que vem do processo mercadológico da coisa. Isso é perigosíssimo, mas o grande X aqui da questão é o seguinte, é a preocupação do compositor em aprofundar o conhecimento dele. Esse é o ponto, porque assim, eu não estou questionando a experiência do compositor no sentido do ato dele
colocar ali aquela composição para fora. Tipo assim, ah, Lúcio, aquela composição nasceu de uma experiência que eu tive numa adoração. Aquela composição nasceu de uma experiência que eu tive através de uma leitura, ou de uma oração, ou de um livro que eu estava lendo ali de um santo. Nasceu dessas experiências. Não tem problema nenhum, pelo contrário, show de bola. O ponto é, cara, mas a sua escrita está muito pobre. Você usa as mesmas palavras, você usa os mesmos verbos, você usa a mesma linguagem como é que chama? De conexão, de uma coisa com a outra, sempre está falando da mesma coisa e de uma forma muito simplória. Esse é o questionamento que eu estou fazendo em relação aos compositores católicos nos dias de hoje. Esse é o ponto. Não estou questionando a questão mística, a questão oracional, eu não estou questionando de onde que nasceu aquela experiência. Não é essa não é esse o problema. Mas sim, cara, qual é a intenção da sua composição? Ah, é de evangelizar, de fazer isso? Tá ótimo, show de bola. Mas você não acha que essa intenção e essa ação não merece o cuidado e a necessidade de um aprimoramento? Da mesma forma como um músico, um instrumentista que está aprendendo a tocar ali sua guitarra, seu contrabaixo, sua bateria, será que a mesma ideia do músico que tem que aprender, que tem que estudar, que tem que se aperfeiçoar, o compositor também não tem que fazer isso? Claro que tem. Ele tem que aumentar o vocabulário dele, ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que praticar. Faz parte do processo, faz parte dessa melhoria. É esse o ponto. Esse é o ponto que eu estou questionando. Porque está tudo muito simples. Parece que eu estou falando para uma criança de 5 anos de idade, de 10, 15 anos, ou 10 anos de idade. Nessa discussão que eu tive nesse bate-papo que eu tive com esse meu amigo no pós-missa, ele falou uma coisa que eu fiquei até preocupado. Claro que eu não vou expor quem é, né? Mas ele falou assim, mas Lu, você tem que entender o seguinte, os jovens, eles estão consumindo as coisas de uma forma muito rápida. Então eles têm que ter acesso a coisas mais fáceis para poder viver aquilo de forma melhor. Ou seja, eu estou dizendo que eu tenho que pegar aquela experiência, enfim, da música, né, a letra dela, eu tenho que mastigar ela o máximo que eu puder para poder eu diminuir ela para que o jovem entenda. Eu estou diminuindo algo para poder que alguém que está no nível menor possa consumir. Esse pensamento está errado. Muitíssimo errado. Por quê? Porque a ideia é justamente de elevar a pessoa, seja o jovem, seja o adulto. Eu tenho que fazer com que ele saia daquele mundo ali. E aqui eu não estou falando de experiência com Deus, eu não estou falando disso. Eu estou falando da experiência dele cognitiva. Eu estou falando dele saber pensar. Esse é o ponto. Dele pegar aquela composição e ele se colocar nela. Nossa, sou eu aqui. Nossa, eu estou vivendo isso, ou eu vivi isso, ou eu quero isso. É o ato dele perceber, através daquela experiência que ele está tendo com a composição, entenda, com a composição, ele poder conseguir fazer essa reflexão e essa análise. Quem nunca escutou, assim, né, claro, do meu tempo, mas a música Maior Motivo ali, do Valmir Alencar, a composição dele, quem nunca fez uma reflexão se colocando naquela situação, naquela posição? Porque a composição fez isso, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. E o grande problema que eu vejo hoje, e sim, tá nessa questão da modinha, em relação às tendências, em relação ao próprio mercado, é esse processo de acelerar e fazer com que a galera consuma de uma forma que a música se torne um hit, né, naquele momento. E eu vejo isso de uma forma muito perigosa. Por quê? Porque se eu transformo a música num hit, o hit ele é o quê? Ele é momentâneo. Ele passa. Ele passa. Ele apenas foi eu estou colocando... Olha que loucura isso. Se a gente for parar para analisar mesmo, eu estou fazendo o quê? Cara, eu estou criando uma música, trabalhando uma música, na verdade. Aí, claro que eu estou entrando em produção e tal. Eu estou trabalhando ela para que ela se torne pegajosa. Porque o hit é isso. É algo que fica pegajoso ali. Fica na cabeça do povo e tal. E vai se repetindo e vai espalhando. É tipo isso. Então, eu crio algo pegajoso. Eu crio esse hit para que a galera possa consumir, possa espalhar, ele chegue num topo, tipo assim, de audiência, né? Ou seja, muita gente consumindo, muita gente pegando a música. Só que,
Quando passar o tempo, o que é que vai acontecer? Isso vai cair no esquecimento. Qual foi o hit de 2020? Quem que sabe? Qual foi o hit de 2021? Quem que sabe? Quem foi o hit de 2022? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ou seja, passa. Agora, se você falar assim, cara, qual foi a música que me marcou no meu primeiro seminário? Foi a música Maior Motivo do Vamil Alencar. De 2001? Não, 2000. Então veja que existe essa luz, mas nem todo mundo vai pegar a composição e ter isso, tal, essa questão da memória, né? Mas essa é a problemática de hoje, entendeu? Ou seja, está todo mundo consumindo o produto tão rápido que só está ficando no momento e não está sendo levado para a vida. Eu não estou dizendo aqui que todas as canções vão ter que fazer isso, né? Ou seja, tu tá dizendo que a música tem que marcar a história da pessoa e ela tem que levar isso para a vida dela, mas isso não vai acontecer com todas as canções. Claro que não vai. Mas o X aqui é o seguinte, os compositores estão se deixando levar, em grande parte, pelas tendências. Ou seja, façam uma música curta para que fique na cabeça da pessoa e que ela consiga aprender de forma rápida e que aquilo dali se torne um hit. Está sendo isso. Mercadologicamente falando, é isso. Até a gente brinca, até não vou nem entrar nessa questão de produção musical, mas até a estrutura musical é pobre. É pobre. Musicalmente falando, tá? Aí, mas, Lúcia, a música leva a pessoa a ter uma experiência com Deus. Mas eu não estou questionando isso. Não é esse o ponto. Ah, mas esse é o que é mais importante. Sim, a experiência com Deus é a mais importante. Mas os meios não justificam os fins. Entende? Da mesma forma que uma música, aqui, claro, que tem uma profundidade, que tem algo mais trabalhado, vou usar esse termo, tá? Não estou dizendo a nível de complexidade, não. Mas uma música bem trabalhada, ela pode ter o mesmo fim, porque no final das contas quem está agindo é Deus. Não é nem a melodia, não é a harmonia, não é a produção, não é a composição até. É Deus que age no final das contas. Tudo é um meio. É um pretexto no final das contas, entende? Mas aí, o que eu estou levantando aqui é justamente isso. É a preocupação com os compositores. Gente, vocês têm que estudar mais. Vocês têm que enriquecer as composições. Eu não posso estar só trabalhando com rimas. Eu não posso estar trabalhando com o simplório. Pelo amor de Deus, é isso que Deus merece? Aí é que eu estou pegando pesado já, né? Mas é isso que Deus merece? O simples, o simplório? Da nossa parte? Aquilo que Deus lhe deu, o dom de compor, o dom de escrever ali e tal, de expressar algo, eu vou ter que fazer de qualquer jeito? É isso que a galera está defendendo? É isso que a galera está fazendo? Cara, me desculpa, mas eu não concordo com isso. Eu sou contra isso daí. Se eu tenho algo que Deus me deu para que eu utilize isso na missão, eu vou ter que melhorar isso o máximo que eu puder. Dentro dos recursos que eu tenho. Seja músico, seja cantor, seja produtor, seja o que for. Eu tenho que dar o melhor. E qual o melhor que o compositor dá? Estudar, ler, melhorar a composição, aprofundar E aqui, olha, entra uma outra coisa que eu não tinha nem pensado sobre isso. Mas olha, qual é a função da composição em um contexto geral? Qual é a função dela, que é geral, tá? Independente, católico, secular, enfim. Qual é a finalidade de uma composição? A finalidade dela é fazer com que aquilo que está ali escrito, seja um poema, seja uma história, seja o que for. Aquilo que está escrito ali precisa fazer sentido para a pessoa que está lendo ou ouvindo, né, aquilo, e que ela se identifique com aquilo, e que naquele momento ela tome uma decisão com aquilo dali. Ou leve ela a ter uma experiência de reflexão, que vai levar para a decisão do mesmo jeito. Uma decisão uma situação que ela esteja vivendo e aquilo dali acordou ela. Algo que ela tinha dúvida, ela leu aquilo dali, viu aquilo dali e fez com que ela repensasse a questão. No nosso caso, católicos, a pessoa que pega uma composição, que está lendo ela, ou que está ouvindo ela, qual é a finalidade? É que ela se identifique com aquilo, ela entenda a mensagem, ela reflita sobre aquilo, ela tome uma decisão. Qual é a decisão que ela tem que tomar? Ou de conversão, se for uma pessoa que não é convertida, claro, ou que ela entenda o seguinte: eu preciso me aproximar mais de Deus todos os dias.
Seja pela adoração, seja pela oração, seja pela missa diária, enfim. A composição, ela tem essa finalidade de elevar a experiência da pessoa. Seja no imaginário, porque quando você está lendo um livro, você não se coloca ali, você não imagina as cenas, você não imagina. A composição é uma história. Não deixa de ser, ela é curtinha, só isso, mas é uma história. Que você vai levar, você vai colocar no seu vai estar no seu imaginário. Então a composição nos leva a isso também, ela tem essa finalidade. E isso ajuda. Por isso que muitas canções elas se tornam até atemporais, por isso mesmo. Claro, atemporais porque elas não vão ficar velhas, né, nesse aspecto, a mensagem sempre vai ser atual. Mas ela não vai perder essa força, entende? E isso está dentro da composição. Isso faz parte da composição. Esse movimento, essa ação. Então, a gente tem que tomar esse cuidado nesse sentido. E nós, católicos, não podemos... Aí aqui é meu ponto de vista, você tem todo o direito de discordar, de boa. Mas as nossas composições, as nossas músicas, elas não são feitas para se tornarem hits. Não são. Porque o hit passa. Se for para isso, cara, tem que se questionar. E eu tô falando isso até mesmo como produtor, porque eu já recebi, eu posso colocar, já recebi pedidos de trabalho nesse aspecto. Cara, olha, eu quero uma música assim porque tá bombando esse estilo musical. Então, bota nessa vibe. Cara, não é por aí, velho. Aí você tá entrando no mercado. Não existe uma intenção, né, entenda, de tipo assim, cara, eu quero que essa música vá longe para alcançar o povo. Não, eu tô preocupado com o quê? Com a modinha. Tem que ter cuidado. Não é hit. A nossa composição não é hit. Aí, assim, e claro, aí teve até um comentário nos stories que a pessoa colocou... Deixa eu ver aqui. Tô aqui com o story aberto. A pessoa colocou o seguinte... Cadê, meu Deus? Ah, tá aqui. Eu tenho composição, mas faço músicas muito longas. Eu não tô colocando aqui a seguinte estrutura. A composição tem que ser gigante, tem que ter 10 mil palavras para ser uma composição aceitável. Gente, não é sobre isso que eu estou falando. Não é no sentido, tem que ser gigante para poder ser boa. Ou ser curtinha para ser boa. Não. Não é isso que eu estou... Se você está entendendo dessa forma, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é importantíssimo o compositor ter uma base profunda de conhecimento literário, de vocabulário e de estudo. É isso que eu estou falando. Para as composições terem histórias e mensagens profundas. Não ficar na rima e não ficar somente no genérico. É isso que eu estou levantando, porque no final das contas, se eu fico preso a isso, esse movimento do hit, das rimas e do genérico, onde é que eu tô? Eu tô fazendo a mesma, eu tô no meio secular, eu tô fazendo a mesma coisa que o secular faz. Qual é a diferença então? Nenhuma. Nenhuma. Você tá entendendo? Então, a gente tem que abrir o olho para isso. E sem falar que a gente também tem que ter um maior cuidado com essa cultura do imediatismo. Tudo rápido. O povo consome... Que eu até cito o exemplo dos jovens, né? Que consomem tudo rápido. E as músicas também tem que ser assim e tal, para poder facilitar o acesso deles. Gente, tá errado isso aí. Não pensem assim, não. Isso tá errado. A cultura do imediatismo é um perigo. Perigo, 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 perigo. Porque você acaba fazendo música por cima... Como é que chama? Compondo para gravar uma atrás da outra. Mas simplesmente por quê? Porque tem que fazer logo, porque tem que gravar logo, porque tem que fazer isso, aquilo, porque o povo tem que consumir logo. Cara, tá errado esse movimento. Totalmente errado. Não é correto. Por isso que eu tenho o maior... Não sei se fala sobre isso, mas enfim, eu tenho o maior medo e sou contra produtoras e agências por causa disso. Algumas, né? Que tipo assim, vamos gravar assim, porque é o esquema do momento. É o estilo do momento. É a vibe do momento. Cara, pelo amor de Deus, não tá errado. Eu já vi... Olha, é muito louco eu falar assim, claro, não posso citar o nome, mas... Eu já vejo, na verdade, né? Um ministério que tinha uma identidade musical, que isso estava ligado com a espiritualidade, sem sombra de dúvida. E por uma questão
executiva, quando eu falo executiva, eu estou falando por questão de produtor, de estúdio, produtora, por essas questões, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eles começaram a entrar numa modelagem musical, digamos assim, né? Foram mudando o estilo, foram mudando até mesmo a própria forma de cantar e tocar as músicas para poder entrar dentro de um formato mercadológico. No meu ponto de vista, isso é muito ruim. Eu, particularmente, não concordo com isso. Por quê? Porque vai ficar secularizado. Vai ficar secularizado. Dá luz, mas o povo está cantando, está rezando. Gente, Deus faz a graça. É Ele que faz. É Deus que realiza as ações. Não somos nós. Não é a música bem tocada, não é a produtora, o arranjo, não sei o que. Gente, não somos nós só somos meios. É Deus que faz, no final das contas. É Ele. Com o simples ou com o complexo. É Ele que faz. O que eu estou colocando é o movimento secular introduzido dentro da música católica, ele está crescendo. Por meio, justamente pelo quê? Pela forma como as músicas são feitas, pelas composições, pela estrutura musical, pela forma de vender a música. Infelizmente está secularizado. Está se secularizando, né, digamos assim. Isso é ruim ao ponto de uma identidade musical ser mudada, ser modelada para o formato do mercado. Isso é ruim. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque aí o meio secular entra dentro da missão. De uma forma ruim. Entenda? De uma forma ruim. Ao ponto de eu ter que mudar minha identidade para poder entrar dentro de um... E isso passa pela composição. É triste. Olha, eu tô falando dessas coisas, né? Não é coisa da minha cabeça, não. É porque eu escuto das pessoas. Eu tocava em grupo de oração, onde a gente só tocava as músicas antigas. Antigas assim, né? Mas antiga mesmo. A gente só tocava as músicas antigas. E por que não as novas que estavam sendo lançadas pelo ministério? Porque elas não ajudavam a rezar. E eram difíceis até de levar as pessoas a ter uma experiência com aquelas ações. O povo não gostava, não conseguia rezar. Por quê? Porque além de serem uma estrutura totalmente diferente, muito, assim, era tão simples que incomodava, entende? Então, tipo assim, não fazia... É como se não fizesse parte daquilo que estava acontecendo ali dentro. Ou seja, tem um problema aí. Para o jovem, show de bola. Por quê? Me perdoe o termo, mas é oba-oba. Para o jovem, tranquilo. Mas e o geral da coisa, como é que fica? Claro, mas voltando aqui, né, para a questão da composição. Então, enfim, no final das contas, qual é a mensagem que eu estou querendo passar? Para a gente encerrar aqui, para não prolongar muito, né? É justamente o quê? O compositor, ele precisa aprimorar, ele precisa ter leitura para poder ter um vocabulário rico e poder ter um estudo também ali sobre o que ele está fazendo. Sobre o que é métrica, o que é estrutura. Vai ficar preso a isso? Não, mas é importante ele ter esse conhecimento para melhorar. Ele não pode ficar preso a essa cultura do imediatismo, fazer músicas para serem hits ou para serem clichês. Não foi para isso, né, que Deus lhe chamou. Ser bem sincero. Não foi para isso. Né? Eu até coloquei aqui em um dos stories, né, que é justamente o quê? Não é o fato da canção ter 3.000 palavras para se tornar aceitável ou poder chamar de composição, mas sim o fato que o vocabulário do compositor precisa ser rico, ter um grau de profundidade, ter costume da leitura e estudo. Aí mencionei a questão aqui das músicas, composições antigas, né, que conseguem ser atemporais, enfim, na particularidade delas, mas eu coloquei o quê? Além da verdade contida, ela literalmente nos leva a refletir, questionar e a imaginar o que está sendo cantado. Isso faz com que ela marque a nossa memória através da experiência. É sobre isso que eu estou falando, né? Então, até se tem um exemplo aqui de uma canção antiga, de uma composição e tal, mas no geral é isso, né? E assim, outra coisa que também que é interessante levantar em cima dessa realidade da composição é o seguinte, ó, vão ter composições que vão nascer de várias realidades e experiências, né? Isso eu coloquei aqui também em um dos stories. Desde que ela tenha a sua principal função,
que é o quê? Fazer com que o outro toque na verdade e viva uma conversão verdadeira. E não apenas um momento de sentimentalismo ou de emoções afloradas. Então tem que ter esse cuidado também, né? Porque assim, é complicado falar sobre isso, mas a composição ela tem que sim, fazer o outro refletir e tomar uma decisão. Essa é a função da composição. Ele vai refletir e tomar uma decisão. Ele vai se colocar naquela situação, ele vai questionar aquele ponto, aquela dúvida. E os compositores católicos precisam fazer isso. E como é que eles fazem isso? Saindo do simplório, saiam do simples. Ah, Lúcio, eu não vou poder fazer, mas Deus tocou no meu coração para fazer uma composição assim, assim. Show, cara, beleza. Beleza. Se naquele momento foi isso, show de bola. Mas e os outros momentos? Se você chega, claro, nem todo mundo vai ter essa facilidade. Tem gente que tem gente que não tem. Mas sei lá, você estava numa formação, ou numa oração, num retiro, sei lá. E ali falou muito sobre perdão, misericórdia. Aí você dá aquela vontade de você compor sobre aquilo dali, sobre aquilo que você ouviu, aquilo que você rezou. Aí você vai escrever aquilo dali. Então, nesse momento, quer dizer que você não pode aprofundar isso? Você vai usar sempre as mesmas palavras, você vai repetir as coisas, você não tem como melhorar o vocabulário desse momento, desse momento que eu falo da escrita. É isso que eu estou falando. Entendeu? É sobre isso. É ser profundo nesse aspecto. Certo? Acho que é isso. Deu, né? Não vou esticar muito, não. Mas, enfim, ó. Se você tem alguma opinião sobre esse assunto, né? Claro, lembrando, eu estou falando aqui da questão... Não estou falando da parte mística, né? Espiritual, da experiência espiritual da pessoa. Não estou falando sobre isso. Estou falando da questão técnica mesmo, vamos dizer, nessas palavras, né? Ou seja, o compositor precisa estudar, precisa ter esse costume de ler para poder aumentar o vocabulário, né? Tem essas questões também envolvidas. Então, é isso que eu estou falando aqui, mas qualquer dúvida, ou uma opinião mesmo, seja ela contrária ou não, você pode mandar aí para mim, né, no direct, não tem problema nenhum. E aproveito também para você compartilhar essa live aqui para outro cantor ou um compositor católico. Creio eu que vai ajudar bastante ele. E também quero aproveitar para avisar, se você é cantor católico, né, compositor e cantor, enfim, vai acontecer a nossa mentoria em outubro, né? A próxima turma vai ser aberta em outubro e você está convidado a fazer uma videochamada comigo para você conhecer mais sobre a mentoria Extramúsica, como é que ela funciona e tal, e eu poder também conhecer um pouquinho da sua missão musical. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado. Espero ter contribuído aí com vocês, pelo menos ter aberto um pouquinho, né, a percepção sobre essa necessidade, sim, do compositor aperfeiçoar